Valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Espírito do Senhor é com ele. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Eu quero desde já agradecer a Deus pela honra e o privilégio que Deus me concede de poder estar mais esta vez na cidade de Seringueira, em especial nesta igreja, para ministrar a palavra de Deus. Esses 2 dias estamos aqui desde ontem. Para mim é um prazer em poder conhecer mais uma parte dos homens de Deus, das pessoas que fazem parte de um povo que estão caminhando para o céu. Quero agradecer o pastor Wilson, o Fábio, a irmã Ruth. São pessoas que a gente já se conhece há 30 anos. Quando eu conheci o Fábio, ele tinha mais ou menos 6 anos de idade. Já faz 30 anos que a gente se conhece. E Deus tem mantido esse bom relacionamento, essa amizade. Deus abençoe a senhora, irmã Ruth. Deus ainda vai fazer coisa muito bonita com vocês aqui, tá? Deus abençoe vocês. Também é uma satisfação ver os irmãos de São Miguel. Deus abençoe vocês, meus filhos. Pastora Adiel, a cantora que já cantou na igreja em Ariquemes, quando eu estava pastoreando Ariquemes. Ela esteve lá. Deus abençoe, minha filha, tá? Também o pastor Josué, da Metodista Wesleyana, né? Deus abençoe o senhor, uma satisfação conhecê-lo e todos mais a igreja de Jesus. Quero agradecer também aqui a minha esposa, que há 37 anos nós somos casados. A gente era criança ainda quando nos conhecemos e nos casamos no Mato Grosso do Sul. Eu tinha apenas 18 anos e ela 15 anos. Já dá para notar que faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. E há 32 anos nós dois juntos militamos no Santo Ministério do Senhor. Já Deus me deu o prazer de viajar por muitos lugares. Eu me recordo na cidade de Cuiabá, quando um dia, no ano de 92, Deus usou uma irmã e me disse que mudaria o meu ministério, porque eu trabalhava na área da música na igreja. Era regente coral, regente de banda, escrevia corinho para as irmãs, hino para as irmãs do círculo de oração. E Deus usou uma irmã e falou que ia mudar meu ministério e tirar eu de lá para um lugar longe, ia me levar por lugares que eu nunca tinha imaginado que poderia estar. Passou-se 2 anos, Deus me tirou de lá, trouxe para Cacoal, em Rondônia. Mudou mesmo meu ministério, começamos a ministrar a palavra de Deus, andamos pelo estado, pelo Brasil, fora do Brasil, ministrando a palavra de Deus. Mas vocês sabem que tudo que é bom passa, e passa rápido. Nós hoje estamos pastoreando e assim mesmo estamos viajando bastante, ainda ministrando a palavra de Deus. E Deus sabe até o dia que nós vamos suportar tudo isso. Se a igreja não for arrebatada, certamente Ele me arrebatará pessoalmente, e eu irei com Ele para a glória. Eu tenho um testemunho bonito do meu pai. Meu pai, ele faleceu deitado em um dos meus braços. Eu tive a honra de, eu e a minha esposa, no Hospital São Paulo, em Cacoal, cantar junto com ele aqueles hinos que ele cantava, porque meu pai aceitou Jesus. Eu tinha 5 anos de idade, eu tenho 50 anos que aceitei Jesus, e eu conhecia todos os hinos que ele cantava na roça, trabalhando. Então ali ele já, nos últimos momentos, eu cantava com ele os hinos que ele gostava de cantar, e eu sabia, ele já não falava quase mais nada, só abria a boca e fechava. E cada hino que eu terminava de cantar, ele levantava a mão adorando o Senhor. A gente perguntava para ele: o senhor está sentindo dor, pai? Ele balançava a cabeça que não. Mas a gente sabia, porque um câncer estava corroendo os seus órgãos vitais. E em um determinado momento, ele olhou para mim e falou:
Ele olhou para mim e disse: eu estou vendo o céu aberto, e a minha coroa eu já peguei. E quando ele falou isso, os olhos dele pararam de piscar, e ele partiu para a eternidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho uma inveja santa do meu pai. Aleluia. Eu quero que o Senhor me guarde até o último dia da minha vida, o último segundo, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar o meu pai no céu. Aleluia. Eu passei por uma fase muito difícil, 5 anos no meu ministério, muito difícil. E a minha mãe ainda é viva, mora em Rolim de Moura também, aonde nós estamos hoje pastoreando. E um dia eu cheguei desesperado na casa dela e ela disse: mãe, eu disse para ela: mãe, acabou tudo, mãe, para mim não tem mais jeito, não dá. Ela é uma portuguesa, uma loira, linda, dos olhos azuis. Ela deu de dedo no meu rosto e falou: não acabou não, ainda não acabou, porque o Deus que eu sirvo, Ele está me dizendo que não acabou, ainda tem muito tempo. E não acabou mesmo, para a glória do nome de Jesus. Irmãos, o moço que nós lemos na Bíblia Sagrada, eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência. Os irmãos cantaram e eu ouvi, gosto, porque sou músico, gosto de cantar também. Então os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque o culto precisa da palavra. Me aguente um pouquinho só, tá, irmãos? O moço que nós lemos, que o servo de Saul disse que conhecia, ele é Davi, é um rapaz diferenciado. Davi não era um homem comum, igual todos pensam que era. Muitos dizem que Davi era um homem raquítico, mas Davi não era um homem raquítico. A Bíblia diz que Davi, ela deixa claro que Davi era um homem bonito. Ele era ruivo, ou seja, era claro, dos olhos azuis, e chamava atenção, era um homem dos olhos claros. Ele era um homem diferente. Por que a Bíblia relata isso? Porque no meio dos judeus, dificilmente você vai ver um homem loiro dos olhos azuis. Normalmente os judeus são homens morenos, homens do semblante mais cerrado, mais fechado. Então Davi era diferente até na aparência. Davi tinha algumas peculiaridades que os seus 7 primeiros irmãos que passaram diante de Samuel não tinham. Davi era trabalhador e pelo jeito os irmãos não eram muito chegados no trabalho, porque eles estavam em casa quando Samuel chega e ele estava trabalhando, não é verdade? Então eu fiz uma relação aqui de algumas diferenças de Davi. Primeiro, Deus manda Samuel que unge ele a rei. Era ainda um moço muito novo. Ele era o único que estava trabalhando. Os outros 7, a Bíblia diz que se passaram os 7 diante de Samuel, e Samuel perguntou, e Deus não mostrou nenhum para Samuel. Ele falou: escuta, não tem mais moço nessa casa não? Aí Jessé olha para Davi e diz: tem o menor. Não por ele ser menor, Jessé quis dizer que ele era pequeno. Não, ele era o mais novo da família. Davi era um homem de aproximadamente 1,80 m, 1,85 m, segundo a história que a gente estudou. Mas era o único que estava trabalhando, pelo menos naquele momento. Terceiro, ele era o mais novo. Quarto, ninguém se sentou na mesa para comer enquanto ele não chegou. Quem é diferente chama atenção. Quem é diferente é respeitado. E Davi era respeitado porque tinha qualidades que chamavam a atenção de Deus. E nós precisamos aprender, irmãos, chamar a atenção de Deus. Eu sou uma pessoa assim um tanto, até no meio da minha família, chamado um pouco de esquisito, porque eu amo muito o Senhor e procuro obedecer muito às coisas de Deus. Eu tenho 2 irmãos pastores, tenho um cunhado pastor, tenho meu filho que é diácono, prega a palavra de Deus também. Eu tenho sobrinhos presbíteros, sobrinho diácono, e assim vai indo. A minha família é uma família abençoada por Deus.
E se vocês querem saber, meu pai nunca foi nem cooperador, nem diácono, mas ele tinha uma qualidade que hoje está difícil de encontrar. Ele gostava de orar. Ele tinha a marca da cabra no joelho. Sabe o que é marca da cabra? Aquela manchinha que a cabra tem assim no joelho, meu pai tinha no dele. Eu chegava, de manhã ele estava orando, 8 horas, 9 horas ele estava orando, hora do almoço ele estava orando, 2, 3 horas ele estava orando, à tarde estava orando e à noite estava orando. Na igreja ele só tinha um lugar para sentar em cacoal, e ele só levantava a cabeça e se movia quando o pastor ou o pregador mandava. Ele não se levantava do lugar, mas vocês sabem o que Deus fez? Ele honrou, mostrou para ele aonde ele iria e que a vitória dele estava garantida. Esse é um homem diferente. Eu já parei no meio da BR, que quando Deus manda, levantava as mãos para o céu e ficava agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque eu estava precisando chamar a atenção de Deus para um milagre que eu necessitava. Essa minha esposa uma vez fez uma cirurgia, teve problema de mioma, passou-se uns 6 meses, ela teve problema no ovário, e o médico disse a ela que ela precisava fazer uma outra cirurgia, e eu fiquei zangado e falei: Deus, agora não, agora chega. E então eu orei a Deus. Um dia estava indo para Teobroma, e Deus falou comigo o seguinte: para o seu carro, no acostamento, levanta a sua mão para a banda de cacoal e ora pela sua esposa que eu vou curar ela. Eu parei na estrada, os carros passavam e ficavam olhando, falei: esse cara está louco, o que ele está fazendo na beira da estrada? Mas desta que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu levantei na segunda-feira, eu trabalhava com vendas, levantei a minha mão para o lado que eu achava que era cacoal, ali chegando em Teobroma, e eu orei e repreendi a enfermidade. Na outra segunda ela foi para o médico, fez uma radiografia, ela estava com o ovário novo e não precisou mais fazer cirurgia. Davi era diferente. Em quinto lugar, Davi matou um leão para defender as ovelhas do pai. Sexto lugar, matou também um urso pelo mesmo motivo. Sétimo, enquanto trabalhava, louvava a Deus com a sua harpa e escrevia salmos. Oitavo, ele sabia tocar harpa. Deus usa o que você sabe fazer para o bem da obra de Deus. Ah, mas eu quero fazer isso. Se Deus te chamou para orar, ore. Se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para visitar, visite. Se Deus te chamou para ser diácono, seja um diácono. Para um presbítero, seja um presbítero. Se Deus te chamou para visitar, visite, se esmere na visita que você faz. Para aquilo que Deus te chamou, faça aquilo. Há poucos dias, eu disse ontem, eu desci do púlpito num culto de quinta-feira e pedi para os diáconos se sentarem e os obreiros ficarem no púlpito, e eu trabalhei de diácono. Um presbítero desceu e falou: pastor, mas eu fico aqui no lugar do senhor. Eu falei: não, meu filho, eu estou com saudade deste lugar. Por que eu estou com saudade desse lugar? Porque o diácono e o porteiro, o auxiliar, é uma das funções mais nobres na casa de Deus. Sabe por quê? Ele fica na porta e ele recebe a noiva do cordeiro quando ela vem à casa do Senhor para prestar um culto de adoração ao Senhor. Uma vez em Cuiabá, eu estava um tanto abatido e o irmão Geraldo me convidou para ir à igreja. E quando eu fui chegando na igreja, no bairro Jardim Imperial, onde depois eu fui líder de jovem, regente de coral, líder da mocidade e alguns outros trabalhos, e trabalhava como diácono. Ele veio me encontrar e pegou na minha mão assim, olhou para mim e sorriu. Ele era o diácono da igreja e falou: hoje Deus tem uma palavra para o senhor aqui. Que bom que o senhor veio. E não é que Deus tinha uma palavra para mim mesmo? Deus falou comigo e abençoou a minha vida, e é por isso que eu estou aqui hoje. Davi fazia muito bem o que ele sabia fazer. Primeiro, ele cuidava muito bem das ovelhas do pai, mas aproveitava o tempo que ele tinha lá, e ele dedilhava a sua harpa, e aproveitava o tempo ocioso em que ele aguardava, as ovelhas estavam em calmaria, e escrevia salmo. E eu parece que vejo ele escrevendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Por que não dizer o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor,
E assim vai indo. Ele escreveu o Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Ele escreveu o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio. Deus está querendo dizer para alguém que está aqui nesta noite: faça bem feito e faça com alegria aquilo que você faz, porque ainda que as lutas venham, sabe por que ela vai vir? Ela não vai parar. O Senhor manda dizer para alguém que está aqui nesta noite que a sua luta, ela não vai acabar. Sabe por quê? Porque a luta que você está passando são os degraus da escada que Ele tem para você subir para a sua vitória até chegar no céu. Oh, aleluia! O crente que tem luta e não tem luta, não tem vitória. Eu comecei a enfrentar luta, irmãos, a partir dos 7 anos de idade. 7 anos de idade me deu meningite. Eu fiquei mudo. No mesmo tempo me deu paralisia. Eu fiquei paralítico. Eu subi mais um degrau, porque o pastor Amaro, na cidade de Guaíra, ele orou. Deus me devolveu a minha voz e devolveu a minha perna. Ei, aleluia! A glória de Deus está sobre esta casa. Irmãos, voltando para o texto da Bíblia Sagrada, Davi era diferente. Por isso o moço fala de Davi para o rei. Se Davi fosse um qualquer, não seria apresentado para o rei. Porque naquele tempo, irmãos, para chegar diante do rei, precisava ter hora marcada. Igual hoje, para você chegar diante de um governador, de um deputado, de um presidente, precisa. E tinha mais uma coisa: quando você entrasse dentro do escritório, vamos chamar assim, do rei, se ele levantasse o cajado que ele tinha na mão, você podia entrar em paz. Mas se ele não levantasse, podia saber que você morria. Não foi assim com a rainha Esther? Quando ela quis defender o povo, o judeu, que estava para ser exterminado, e ela não tinha autorização para entrar, mas quando ela entra, o rei levanta o seu cajado. Sabe o que é isso? É propósito de Deus. Davi, irmãos, foi indicado porque ele era diferente. Davi, nesse versículo aqui, eu vejo 7 qualidades que Davi tinha. Por isso ele foi tocar harpa diante do rei. A primeira qualidade que Davi tinha, ele era filho de Jessé. Ele era filho de uma família decente. Ele era filho de um homem que tinha pudor, que tinha caráter. Jessé era um homem que tinha caráter. Ele tinha família sobre a sua tutela, sobre a sua submissão. Davi tinha 7 irmãos. Ele era o 8º. Embora não estivessem trabalhando, mas estava tudo dentro da casa do pai. Jessé era conhecido, tanto que no começo do versículo de número 18, do capítulo 16, do livro de 1 Samuel, o moço, o servo de Saul, diz assim: conheço um moço. E a primeira qualidade que ele dizia é filho de Jessé. A família tinha referência na cidade, na região, pela competência e o caráter do pai. Nós precisamos estar atento àquilo que nós falamos e praticamos, porque existe um provérbio por aí, irmãos. Até meu filho do meio, quando a esposa estava para ganhar o meu neto Lourenço, ele comprou uma camiseta para ele, e na camiseta estava escrito assim: tal pai, e na do nenê estava escrito tal filho. E isso é uma grande realidade. O pai é a cópia para o filho, ou seja, é a máquina impressora que tira a xérico de um caráter para a continuação do filho. O Fábio está aqui hoje porque eu sempre vi você, embora as minhas e as suas fraquezas, mas ensinando o caminho de Deus para ele.
Eu tenho um filho diácono que prega, mora comigo em Rolim, e tenho outro que é cantor da banda da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista Oliveira em Cacoal, porque eles são criados no temor do Evangelho. É uma das qualidades que Davi tinha para tocar aquela harpa diante do rei, era ter uma família decente, uma família que tinha caráter. Uma família que era bem representada, soava bem quando ouvia falar da família de Jessé. Aleluia, eu não tenho muito tempo. Eu vou para a segunda qualidade que Davi tinha. Ele era filho de Jessé o belemita. A segunda qualidade, ele sabe tocar bem. Por que precisava de um homem que soubesse tocar bem? A Bíblia, no texto anterior, no capítulo anterior, ela relata que Saul desobedeceu à voz de Deus. Deus manda Saul exterminar os amalequitas, porque quando o povo de Israel vinha do Egito, os amalequitas colocaram um empecilho na passagem do povo de Israel, em meio à terra deles, em caminho para a terra prometida, para a terra de Canaã. Agora Deus diz para Saul, através de Samuel, vai lá e extermina aquele povo. Acaba com os grandes, com o velho, com a velha, com o moço, com a moça, com as crianças, com o boi, com o bezerro, com o cabrito, com a ovelha. Acaba tudo, extermina tudo. Saul chegou lá e escolheu o melhor e levou embora. Por isso a Bíblia diz que Deus tirou o reinado de Saul, e agora um espírito mal permitido por Deus perturba Saul. Então alguém diz para Saul, olha, se alguém tocar uma harpa perto de você, vai aliviar esse tormento desse espírito mal. Imediatamente o moço de Saul se levanta e diz, eu conheço o moço. Começa a dizer a primeira qualidade, ele é filho de Jessé o belemita, é gente boa, tem família boa, é decente, tem caráter. Segundo, ele sabe tocar bem. Segundo, ele faz bem feito o que ele sabe fazer. Rei, pode trazer o homem para cá, porque ele é exímio, é expert naquilo que ele faz. Glória a Deus. Ele sabe tocar bem. Eu chego cedo na igreja. Vamos conjecturar aqui. Parece que Davi chegava cedo na igreja. Davi afinava os instrumentos. Antes do pastor estar orando, Davi já estava com a harpa dele afinada. Davi não tinha nenhuma corda da harpa desafinada. Oh, quando é difícil escutar uma guitarra que tem uma das cordas desafinada, parece que fica duro de ouvir. Mas a harpa de Davi era afinada. Sabe como você começa a afinar a sua harpa? Começa lendo a palavra. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, não foi depois que eu fui ser obreiro, não, senhores. Quando eu tinha 7, 8 anos que eu aprendi a ler, eu li a Bíblia Sagrada a tarde inteira. Nos cultos de terça-feira, no meu tempo, tinha uma hora de oração e eu dobrava o meu joelho. Eu não entendia muito bem, mas aquele que estava do meu lado orava. Eu preciso da unção do Espírito de Deus. Eu pensava comigo naquele tempo, com 8, 9 anos, eu dizia o seguinte: Senhor, se Ele quer unção, esse negócio é bom, eu quero para mim também. E eu pedia, Jesus, me dá unção, Jesus, me dá unção. Afina a sua harpa quando você for cantar, quando sair de casa, na hora do ensaio, ore ao Senhor e diz ao Senhor: Senhor, unge a minha voz, afina a minha voz, Senhor, porque eu quero a minha harpa bem afinada. Eu quero cantar com alegria, eu quero cantar, Senhor, nesta noite, não para ser mais uma, não para ser mais um, mas eu quero cantar, Senhor, porque eu quero te adorar, eu quero te engrandecer. Afina minha harpa, me dá alegria quando eu estiver louvando, me cobre com teu sangue, desça a tua unção sobre a minha vida quando eu estiver te louvando.
Chamanagaci, Ramanai. Você quer afinar a sua harpa como a de Davi era afinada? Então tira uns minutos de oração durante o dia. Você que é diácono, você que é presbítero, você que faz parte do ciclo de oração. Ah, mas eu não sou... Eu não faço parte de nada, eu não sou secretária, eu não sou tesoureira, eu não sou regente, não sou segundo regente, não me importa. Não me importa. Quando Deus chama Samuel, ele diz: enche o teu vaso de azeite. E vem. Quando Elias chega na casa da viúva, ele olha para ela e fala o seguinte: o que você tem em casa? Ele diz: eu tenho um pouquinho de farinha. Quando Eliseu chega na casa da mulher, fala: o que você tem? Eu tenho um pouco de azeite. Azeite fala da unção do Espírito Santo. Aí ele diz: então fecha a tua porta, manda o seu filho na casa dos vizinhos e manda trazer vaso, manda trazer vasilha, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. De repente o menino falou para a mãe: mãe, acabou as vasilhas, acabou, não tem mais vasilha. Agora Eliseu disse: vai e vende o que você deu, vai e vende e paga a sua dívida e vivei do resto. Sabe o que ele diz? A Bíblia diz o seguinte: que o azeite não acabou. Se tivesse mais vasilha, o azeite ia encher as outras vasilhas. O azeite parou. Você é vaso? Quantos vasos nós temos aqui nesta noite? Quantos vasos? Levante a sua mão. Levante a sua mão. Escuta, o seu vaso, pode abaixar por gentileza. O seu vaso está virado de boca para cima ou está virado de boca para baixo? O crente que não ora, o vaso está virado de boca para baixo. A harpa está desafinada. A harpa está desafinada. Quem sabe está faltando até corda na harpa. Coisa terrível, pastor. Ah, mas se o seu vaso estiver limpinho de boca para cima, eu ministro a unção do Espírito de Deus nesta noite. Levante a sua mão agora para receber uma profecia do céu para você agora. Se o seu vaso estiver limpinho, com a boca para cima, eu ministro, o azeite vai voltar a jorrar e começa a encher agora. Começa a encher, Senhor. Afina, vai afinando aí agora, vai afinando aí agora, porque a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a unção, o poder, o milagre, a cura, a transformação, o renovo está sobre a sua vida agora. Fazer bem o que você faz para Deus. Saul, para se desculpar nesse problema que ele teve, sabe o que ele falou? Sabe por quê, Samuel? Eu trouxe as ovelhas e os bois, eu trouxe o melhor. E eu fui lá em Gilgal, foi Gilgal, isso mesmo. Eu fui em Gilgal para oferecer sacrifício. Samuel olhou para ele: escuta, Saul, Deus está interessado em sacrifício? Deus está interessado em sacrifício? Não é melhor obedecer do que sacrificar? Eu tenho uma notícia para alguém que está aqui nesta noite. Eu fui empresário na cidade de Cacoal, mas Deus falou que ia trazer eu para Cacoal, não era para ser empresário. Deus falou que ia trazer eu para me pregar a palavra, e Ele abriu a porta. Mas um dia, pastor Nelson Lutemberg falou para mim: você vai pregar em tal cidade. Eu falei: pastor, eu não posso. E eu podia. A partir daquele dia, Deus tirou minha empresa, Deus tirou minha casa, Deus tirou meu carro, e de presente Ele me deu uma depressão, 90 dias trancado dentro de um quarto. Ou você faz a obra de Deus com alegria, do jeito que Davi fazia, com a harpa afinadinha, ou você vai fazer com depressão e tudo. Manda caçui, manai. Ramanagasui, Emanagasui, manai, menegasui, manai.
A partir do momento que um dia eu desci uma descida e o Espírito de Deus me diz: olha para trás, para sua casa, lá de baixo. Eu olhei para minha casa. Ele falou: por causa da sua desobediência, dentro de 15 dias eu vou tirar até a sua casa. Eu questionei, falei: Senhor, mas a minha casa é dos meus filhos. O Espírito Santo não fez pergunta para mim, ele só disse: a sua casa. Não precisa contar o resto para vocês, né? Aí eu comecei a orar. Eu afinei a minha harpa. E comecei a sorrir. Quando Deus me requisitava para fazer algo. Teve um dia que eu lancei um desafio com Deus. Eu ia pregar em 2 congregações. Pequena, do campo de Cacoal. Era 2, uma no sítio, no final da linha. Na linha 10.